Este último final de semana fez a turma que trabalha nas salas de cinema chorar de tão fracas as vendas de ingressos. Vamos ver alguns motivos. Este último final de semana está entre os piores da história do cinema desde o atentado às Torres Gêmeas que ocorreu em 11 de setembro de 2001. E o anterior foi ainda pior, podendo ser considerado como o pior da história do cinema profissional, o que nos leva ao pior fevereiro dos últimos 100 anos. Mas por que foi tão ruim se não teve nada fora do comum para atrapalhar as bilheterias? Lógico, teve coisas acontecendo. A cobertura do Super Bowl e as primárias nas eleições americanas, mas isso tem de 4 em 4 anos nos Estados Unidos, desde o início das transmissões de rádio, que passaram a incluir também a TV desde o seu início. O único filme que podemos considerar como sucesso é o da biografia do músico Bob Marley, que sequer fez bilheteria que superasse o seu custo de 80 milhões de dólares na primeira semana de exibição, somando bilheteria americana e mundial, o que fica muito longe de resultados como o do Homem-Aranha, que fez mais de 260 milhões no final de semana na estreia em 2021. Ou para ficar em biografias, Oppenheimer, que no ano passado fez, somando o mercado americano e mundial, mais de 172 milhões na semana de estreia. E nem compensa falar de Argyle, que deve dar uns 200 milhões de prejuízo aos seus investidores, ou Madame T, que pertence ao universo do Homem-Aranha, que somou apenas 51 milhões desde o dia 14 de fevereiro, somando bilheterias americana e mundial. E que, apesar de ter custado 80 milhões de produção e outros 40 de marketing, não deve chegar aos 250 milhões de bilheteria para pagar seus custos de produção e marketing. E nenhuma grande produção deve estrear antes de março. Mas isso é a consequência de algumas coisas. Vamos às causas. A primeira foi a cultura woke, ou lacração que enfiou política em tudo o que é produção, seja filme de romance, super-heróis, desenhos ou não sei, o que for, chegando ao ponto de perder dinheiro, mesmo quando teve a oportunidade de ganhar alguma coisa. Posso dar de exemplo o filme do Buzz Lightyear, em que vários países muçulmanos pediram para cortar uma cena de beijo lésbico, para se enquadrar na censura local. E a Disney, mergulhada na cultura woke, rejeitou este pedido estritamente, por questão ideológica. E o filme acabou censurado, o que diminuiu em muitos milhões a bilheteria final da obra. Sem contar que o ataque a valores morais dos mais diversos apenas para posicionar filmes politicamente sem se preocupar com o roteiro e ainda por cima atacando o público-alvo original. Segundo fator, saturação. Foram lançados com o selo Marvel 33 filmes desde 2008, sendo que a maioria dos filmes levaram o público até o final da primeira saga completada com o filme Vingadores Ultimato de 2019. E não conseguiu abrir uma nova saga depois. O que fez o público perder interesse, sem contar que foram mais de 10 anos para contar uma história e muita gente não está mais disposta a ir ao cinema para acompanhar um enredo que se desenrola em mais de 20 filmes e que nesta segunda fase, sem uma saga definida ainda, sofre a concorrência interna das séries lançadas para o streaming, com qualidades variadas desde o convincente Loki até o horroroso She-Hulk, que cai no problema da lacração sem se preocupar com a qualidade do roteiro. E podemos apontar outras franquias com esse problema: Velozes e Furiosos, Universo DC, Star Wars, entre outros. Terceiro, o cancelamento de filmes em produção. Executivos e investidores do setor começaram a exigir um passo para trás no orçamento. E na questão política que manchou a imagem de vários estúdios, as produções ficaram muito inflacionadas, com vários filmes estourando os 200 milhões de dólares de custo e alguns até batendo a marca dos 300 milhões. Sem contar o marketing. Para vocês terem uma ideia, o grupo mexicano Televisa, que produz filmes, novelas, séries, tem TV aberta, rede de TV a cabo, e é a maior produtora e distribuidora de cultura pop da América Latina. Está avaliada em 1,8 bilhões de dólares. Só os orçamentos dos filmes de super-heróis dos Estados Unidos do ano passado custaram isso. E na soma deram prejuízo aos investidores, enquanto a Televisa deu lucro. Existem outros fatores menores, mas não vou entrar neles, pois já começa a misturar com teorias da conspiração, achismo e afins. Eu apontei apenas aquilo que é meio que o lugar comum dos jornais, sites e negócios do Brasil e dos States, sobre os problemas que o cinema americano está colhendo neste começo de ano. Mas calma, parece que teremos bons títulos em boa quantidade no segundo semestre.
Este primeiro semestre parece que será apenas morno, com poucos títulos realmente chamativos, mas que podem ser realmente bons. As primeiras apostas ficam com o Kung Fu Panda 4, que deve manter a média de qualidade dos anteriores, e o live action da Branca de Neve, que pode, repito, pode ser bom apesar das sinalizações ruins dadas por direção e atores no início do trabalho. É esperar para ver. Mas se você quer ficar em casa, aqui vai uma dica. Eu tenho uma promoção do Amazon Prime de 30 dias grátis que tem Prime Gaming e frete grátis nas compras e o Prime Video. Então é isso, até a próxima e tchau!